Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, uma entrevista com a nossa convidada, mas Deus vai falar muito ao seu coração. Então, não sai daí, nos aguarda que já já estamos de volta. Que bom que você está aí, que bom que você veio nos assistir nessa manhã. Nós estamos hoje, eu quero apresentar para você quem vai estar conosco nessa manhã, nesse programa. A nossa entrevistada de hoje, a nossa amada Marlene Ramalho. Ela que está aqui hoje conosco, aceitou o nosso convite, também faz parte desse ministério Mulheres de Fé, uma mulher de oração. E tem muita coisa boa, né, para Marlene compartilhar conosco aqui sobre a vida dela. Também está conosco a nossa querida Adriane Oliveira, a nossa amada Adriane, que sempre está contribuindo aqui, né, para esse programa, trazendo uma palavra, conselhos maravilhosos para você. E nós vamos falar com ela, né, com a nossa querida Marlene Ramalho. Mas antes, Marlene, eu quero deixar um versículo. A gente continua falando sobre a mulher sábia, não seja uma tola. Provérbios 14:1. Que é o tema do nosso programa. A mulher sábia, diz assim a palavra de Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. E nós estamos aqui diante de uma mulher sábia, tenho certeza que Deus conta com ela em sabedoria, né? Não é, Adriane? E nós vamos aqui conversar com ela, saber um pouco das experiências dela. Marlene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu e a Adriane hoje está aqui, né, para conversar com você. Seja muito bem-vinda. E a gente queria ouvir um pouco do seu coração, né? Você que é essa mulher sábia, casada. Marlene, fala um pouco sobre você, né? Quantos anos você tem de casada, quantos filhos, quantos netos. E depois eu vou fazer uma pergunta. Vou começar com as perguntas aqui. É sempre uma alegria, missionária Sandra, Adriane, participar, né? Eu que faço parte desse ministério tão abençoado, Mulheres de Fé em Ação. E para mim é sempre uma alegria poder também trazer a nossa contribuição para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Fica aí, porque ainda tem muito de Deus. Eu sou mãe de 3 mulheres, todas 3 casadas, 2 netas, lá só deu mulher, né? E sou grata a Deus por Ele me permitir. Por enquanto, né? Por enquanto, muito bem. Por Ele me permitir fazer parte desse ministério e estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência. Sim. E Marlene, o que é para você? A gente estava conversando, não é, Adriane, sobre a mulher tola, não seja uma mulher tola. E para você, o que é ser uma mulher tola? Você que tem... Quantos anos casada você tem? 27, esse ano já completo 28 anos. Eita, 28 anos de casado. Bodas de quê? Procurei, já esqueci. Eu sei que 30 é bodas de pérola, né? Então vai chegar lá, vai passar. Mas 28 anos de casada, tenho certeza que já passou por várias situações. E o que é ser para você uma mulher tola? Como foi que você conseguiu esse tempo todo de casada em harmonia? O que é para você ser uma tola? Uma mulher tola, ela não valoriza as coisas que mais importam. E eu quero dizer que eu sempre que posso assisto e participo, né, dos nossos encontros e a gente vai aprendendo. O tempo, a maturidade nos traz uma vivência diferente, porque ninguém quer ser tola. De repente as pessoas com a sobrecarga de trabalho, de filhos, netos, da responsabilidade que pesa no seu ombro, e que se você não, a nossa amiga Adriane, que está aqui no outro programa, e Júcia esteve aqui falando sobre algo das emoções, do controle, de deixar os frutos, Adriane, do Espírito habitar de verdade dentro de nós. Aí você vai buscando esse equilíbrio para que verdadeiramente nós possamos ser uma mulher diferenciada. Então, essa maturidade contribui, mas quando você está aos pés de Jesus. Então, a mulher tola para você é aquela que está distante de Deus, né? E que procura, que não procura a
atender, né, aos princípios de Deus. Acho que é isso que você quis dizer, né? Que não está realmente assim alinhada com a palavra, né, com as coisas de Deus. Missionária, quando eu falo que não valoriza as coisas que mais importam, Sim. porque hoje o que mais importa para a minha vida é a minha família, Sim. é o meu lar, são as minhas netas, as minhas filhas, o meu esposo, sim. Eles são prioridade, São né? prioridade. E eu sou funcionária pública, né, há 41 anos, e não é fácil você conciliar trabalho, família, Isso. vida social, a igreja, o chamado que Deus tem para com nossas vidas. E você que está nos ouvindo, preste atenção, porque aqui não é receita, mas aqui tem dicas importantes para você se tornar uma mulher sábia, uma mulher que edifica. E não se culpe se você está passando ou está vivendo algo que para você, aos olhos de muitas, você foi tola. Lembre-se, o nosso Jesus, ele sempre diz, vem, vem que eu alivio a sua carga. E quando eu digo, quando a gente, mulheres tola que não importa, é que a missão Sim, da família, ela tem que ser prioridade, não é, Adriana? Com certeza. Em nossas vidas. Então, vale a pena lutar. Vale a pena você abrir de mão de um chamado direito. É verdade. Né? E razão. E você procurar a harmonia e semear tudo aquilo que Cristo quer. O respeito, o amor, o diálogo, porque Jesus sempre se comunicou. Verdade. Sempre gostou de se relacionar, né? De conversar. Marlene, e assim, na sua história, na sua vivência, né, do seu relacionamento, do seu casamento, qual foi a parte mais difícil e que você entendeu que você precisava fazer algo que, senão você ia se tornar uma tola? Teve algum momento mais difícil? Eita, vocês estão doidinhos aí para saber, né? Mas eu vou falar. A parte mais difícil foi calar. E você pode perguntar e não pode falar? Pode. Mas nem sempre nós podemos falar, externar. Porque em outros programas, se você nos assiste, Mulheres de Fé em Ação, você vai ver que há uma sequência nos temas, Sim, em algo que é precioso para as nossas vidas. E quando eu digo calar, é que muitas das vezes, Adriana, você percebe que você encontrou a casa, a toalha. sim, a toalha. A toalha. A né? bendita toalha. A cama, eu não sei você, mas eu gosto muito da minha cama arrumada. E de repente você fala uma vez, Adriana, e fala outra. E quantas das vezes isso, se você não tiver cuidado, meio que soa ruim. Isso. Você falar mais de uma vez. E eu posso dizer aqui, o que é que mudou? A busca por Jesus. Porque quando eu e você busca, a gente não consegue ficar do mesmo jeito. Você falou algo muito interessante, viu, Adriane, que é a gente calar, né? Porque tem horas que você não vai resolver, você não vai consertar, né? Você não vai mudar o outro. A gente escuta muito isso, né? E, na verdade, a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo muda alguém. Então, tem coisas, situações que elas se repetem, que não adianta você ficar falando, porque não vai ser a sua fala que vai mudar, né? Aí, você falou algo muito interessante, porque num casamento, tem horas que você tem que... O que lhe resta é calar e orar, para você ver algo acontecer. Você vai brigar por uma coisa que você vê que ainda, como você disse, fala uma vez, fala duas, fala três, não consegue. Vai ter que calar e orar e buscar. E Marlene, nessa questão do temperamento, que a gente sabe que cada um nasceu com temperamento, isso aí a gente sabe. Mas não é que a gente diga assim que existe a mulher perfeita. Não é a perfeita. Eu acredito que seja aquela que sabe controlar o seu temperamento e sabe calar na hora certa. A Bíblia diz, né? Há tempo para tudo. Há tempo para calar, há tempo para falar. Eu era uma pessoa que eu fui criada falando muito. Isso. Então, imagine quando eu casei, né? Então, eu queria Continuou justificar, falando, né? eu queria conversar, eu queria falar e o Espírito Santo me ensinou.
é hora de calar. E muitas vezes eu ficava calada e eu dizia, menina, eu tô indo bem, viu? Nossa, como eu tô indo bem, eu tô orgulhosa de mim mesma, porque é algo difícil, principalmente você controlar, dominar o temperamento. E um temperamento sanguíneo numa casa, tem que saber dosar isso aí, né? Temperar bem, né? Isso mesmo, Adriana. Até mesmo porque você falou algo muito importante. Tudo no início é tudo muito novo. Você vem de uma cultura, né? Eu que sou paraibana, né? Meu esposo é um homem dotado por uma mansidão, que eu digo sempre, que quem é elétrica, que me conhece, sabe que eu gosto de tudo ali e com rapidez, e com velocidade, até no trânsito, viu, Adriana? E você disse algo, quando o Espírito Santo, você confia nele de verdade, ele vai te permitindo você dosar a hora que você acelera, a hora que você diminui. Não é fácil não, tá? Aqui não tem uma super mulher. Mas o Senhor vai capacitando. Se eu tivesse de dar uma receita hoje, eu diria, corra para os pés de Jesus. E quando eu digo calar, não é você guardar sozinha, não. Mas não confie a todas as pessoas que você acha para poder você abrir o seu coração. Busque alguém, seja na igreja, alguém que você tem como referência, seja um profissional, missionária, uma psicóloga, alguém que lhe oriente, lhe instrua, porque a cultura, ela influencia nesse relacionamento. É verdade. Eu venho você falou algo, eu venho de uma família que minha mãe dizia assim, imagina aí, e meus pais, meu pai dizia, olhe para mim, fale a verdade. Já imaginou, e você está ouvindo agora eu dizer para você calar? Mas quando eu falo calar, é aquela situação que você já chamou atenção uma vez e você, missionária, que você sabe que não muda, né? Não tem o poder de mudar. Até mesmo você observa, eu que paguei na universidade uma disciplina de psicologia, não clínica, mas na administração, você percebe que há um acompanhamento para que, assim, há vamos dizer assim, um tratamento, ou por que não dizer, um auxílio naquilo para você melhorar em você. Sim. Mas ele não vai lhe transformar, porque só tem um que transforma. Com certeza. É Jesus de Nazaré. É verdade. Então, assim, é importante a gente escutar isso de você, porque tem muitas mulheres aí, né, que tá necessitando, né, de entender um pouco sobre essa sabedoria. E como você falou aí, tem coisas que a gente realmente precisa calar, ficar calada, esperar em Deus, né? Você falou aí que buscar em Deus isso, porque tem coisas que Deus pode mudar e tem muita coisa que Deus muda de verdade, não é? Então, assim, sem precisar a gente estar ali gastando da nossa energia para mudar alguma coisa que só Deus pode mudar, né? Então é muito importante você falar isso, né? Sobre a gente ter um momento de calar. Nem toda hora é hora para falar, nem todo momento é hora de você precisar estar retrucando, né? Tem que estar respondendo. Tem coisas que é melhor nem responder. Deixa para lá, deixa Deus agir, né? Deixa Deus agir. Tem até um hino de Maria Massal que diz, deixa Deus agir. Eu amo escutar esse hino. Quando eu estou estressada, eu coloco, deixa Deus agir. Eu digo, Senhor, tu sabes, você vai fazer isso agora, vai pensar em calar. Senhor, eu vou ficar calada porque tu sabes. Deixa Deus agir. Aguarda um pouquinho, a gente está terminando aqui esse primeiro bloco e a gente está voltando aqui para falar um pouco com a nossa querida Marlene Ramalho, né? Eu e a Adriane, falando sobre a mulher tola. Não seja uma mulher tola. Nos aguarda, já já nós estamos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. São João é nossa festa favorita, que enche o peito de amor e de paixão. Raízes profundas que nos sustentam e nos enchem de gratidão. Pois a cultura do Nordeste é nossa felicidade.
E no favorito ela é vivida com intensidade. Tradição aqui é garantia de qualidade. No arraiado favorito, bate forte o coração, a felicidade explode igual a rojão. Arraiado Favorito, nossa história, nossa tradição. Estamos de volta. Que bom que você nos esperou. Nós estamos começando aqui mais esse bloco, o segundo bloco, falando sobre Não Seja uma Tola. Nós estamos entrevistando a nossa querida Marlene Ramalho, eu e a Adriane Oliveira. E eu quero convidar você para tomar esse cafezinho gostoso. Eu acho que você já deve estar tomando esse café. E o nosso cafezinho aqui é São Brás, não podia deixar de ser São Brás, né? Um café delicioso, maravilhoso e que tem patrocinado o nosso programa aqui, tem acreditado, né, no que Deus tem para esse Ministério Mulheres de Fé. Então, você tomando café São Brás, você também está ajudando aqui ao Ministério Mulheres de Fé. E eu quero aqui agora conversar com elas, né? Marlene, nós estávamos aqui falando nos bastidores, meninas, porque tem os bastidores aqui. Se vocês escutassem, é outro programa, não é, Adriane? É outro programa, tem tanta coisa boa, mas a gente sempre traz de volta o que a gente conversou um pouco nos bastidores. E a gente estava falando se Marlene tinha, né? Eu quero perguntar aqui a ela, se aconteceu em alguma ocasião, alguma situação que ela se comportou como uma mulher tola, e qual o conselho que ela nos dá para que isso não aconteça conosco, né? Eita, não é difícil, porque eu tenho certeza, você que está nos ouvindo já deve ter vivenciado algo que eu vou contar aqui, Adriana. Como eu falei no início, eu sou mãe de 3 moças, hoje 3 mulheres, né? Já são casadas e eu tenho uma filha que, não vou dizer qual, porque se ela assistir esse programa, ela vai dizer, eu não acredito que eu ela paguei. Vai ela vai dizer, que mico é esse, manhinha? Pois bem, uma das minhas filhas, missionária Sandra, começou o namoro com um jovem. Sim. Que eu não sabia o que ele tinha, mas tinha algo, Adriana, que me incomodava, me inquietava. E ela disse que tinha que responder um questionário e tinha que fazer um cada exame para me mostrar, para poder começar o namoro, mas não era isso. É porque quem ama, cuida. E meu esposo é muito tranquilo. E às vezes eu dizia para ele, amor, pelo amor de Deus, quando esse rapaz chegar aqui, não tem como você dar um jeito de conversar, né? Porque tem umas coisas estranhas, eu não gosto, eu não sei. Aí eu falava e ele dizia para mim, mas você encuca com muita facilidade. E, enfim, eu comecei ali a pegar no pé da minha filha. E eu percebi, Adriana, que o namoro, quanto mais eu pegava no pé, quanto mais eu falava do comportamento que eu não gostava, né, e tal, ela ficava irritada e ela se chateava comigo, fazia, mas mãinha, porque você não gosta, você agora se irmou. Por quê? Então me diga, minha filha, mãinha não sabe dizer. Mãinha só sente que é uma coisa, eu não sei o que é. Mas tudo bem, filha, não se preocupe, mãinha não vai estar mais falando com você. Pois bem, eu fui para um lugar chamado quarto, que você pode até dizer assim, é na cozinha. É no banheiro, conversar com aquele que nos ouve. E eu chorei, e eu disse, Senhor, a minha filha foi o Senhor que me deu. Tem algo? Será que eu estou errando? Porque tem hora, Adriana, que a gente também, você falou em outro programa que eu assisti, de fazer uma reflexão, de se avaliar, como você está agindo diante das responsabilidades. Não estou dizendo que o marido não tem, mas a mulher é muito atenada, ela é ligada em detalhes. E eu quero dizer que eu comecei a mudar. Sim. Era ruim porque ela perguntava às vezes alguma coisa, eu falava, eu ali me torcendo, mas eu não queria reclamar, não é? Não queria mais perguntar. E um dia Deus me inquietou muito para mim orar. E eu comecei a orar mais, porque orar a gente já orava, sempre ora, né? Mas era necessário, Adriana, ter uma conexão maior. E eu comecei a abrir o meu coração. Sabe que eu comecei a falar, Deus, onde eu estou errando? Sabe por quê? Porque é muito fácil ver o erro do outro, mas você não se avaliar e saber se de repente eu estava ali pegando no pé por questão mesmo, porque não fui com a cara, vamos dizer assim, ou porque não simpatizei. Ei, uma serva de Deus, não tinha alguma coisa errada comigo. E quando a gente busca o nosso Deus e a gente se coloca nos pés dele, dizendo que não sabe,
dizendo que não conhece, dizendo que não pode. Aí você vai ouvir o pai respondendo, Adriana, eu sei, eu posso e eu estou presente aqui, nesse momento de oração, Marlene, e lá. Um dia aconteceu uma situação, que ela chega da escola chorando, e eu me fiz, uma mãe vê um filho chorando, eu não sei, né? Você que está nos ouvindo, eu ficava louca. E ali, mas mesmo assim, eu fui me trancar, eu fiz de conta que não estava ouvindo. Depois, ela mesmo chegou para mim e disse, mãe, eu queria conversar com você. Pronto, acabou. Deus ouviu, né, essa oração. Você não estava pedindo? Eu digo, pedindo o quê, minha filha? Não dá certo. E dali ela confessou algo que para mim foi uma resposta daquilo quando a gente diz calar. Calar em uma situação que você está num desgaste, se tornando aquela mulher enfadonha por estar falando, irritando, né, cansando, tentando mudar uma situação de algo que só quem pode mudar é Deus. Portanto, o conselho que eu dou, missionária, e para você que está nos ouvindo, procure confiar em Deus. Exatamente, Você achou que foi tolice você insistir, né? Insistir muito naquilo que... Para ela ver que tinha algo e que ela tivesse mais cuidado. Sim. Né? Uhum. Então, assim, eu queria mostrar algo que, às vezes, você quer se antecipar. Mas as coisas, Adriane e missionária Sandra, ele tem um momento, né? Para que as coisas aconteçam. E você precisa dosar. Dosar o conselho, dosar o amor. Porque muitas das vezes a gente vai para frente, para a linha de frente e diz, ninguém mexe, eu defendo. Você sabe quem nos defende de verdade? É aquele que você não consegue ver, mas ele está te vendo aí. E a nossa função nesse caso, que Marlene colocou muito bacana mesmo, muito bem, é que é orar. A nossa função é orar. A gente fala, a gente aconselha, não ouviu, saber que a função do Espírito Santo é falar para a pessoa, porque assim, o que é que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer a função do Espírito Santo, de convencer. Quer agir, né? Agir. Só que nós oramos e quem convence é o Espírito Santo. Isso. Só que às vezes a gente quer trocar. Espírito Santo, vamos trocar? Você ora e eu convenço. Muito bom isso, verdade. Eu acho que a gente em muitos momentos quer trocar, né? E não é Senhor, assim, né? O bom funcionamento, um alinhamento, um balanceamento de um carro vai fazer ele produzir bem mais, vai viver mais anos. E a gente não precisa ter desgastes. Tem certos desgastes que a gente tem que fugir mesmo, mas fugir para o lugar certo. Não é fugir da situação, mas fugir para ir para o quarto, orar, pedir a Deus, Deus use alguém, ou fala, ou promove, ou faz alguma coisa, Senhor, e Ele vai fazer. Mas às vezes, quando a gente, exatamente você falou, né, que você fez bem, você falou, instruiu, não deu certo, foi orar. Foi orar. Você fugiu daquela situação para um lugar melhor, e aonde estava você e Deus ouvindo tudo. Então Deus, ele foi lá e resolveu a situação. Isso resume em que muitas vezes a gente quer tomar de Deus aquilo que ele falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente muitas vezes lança e toma de volta. É isso mesmo, Adriana. E sabe uma das coisas que Deus tem me ensinado ao longo desses anos, é que você falou algo super importante. Deus não quer ninguém que chegue a Ele amarrados, preso. Ou melhor, quando eu digo, é você trancar alguém para vir ter a consciência, o entendimento do que você entende, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer que eu e você seja livre. Jesus quer que nós sejamos uma mulher sábia, até mesmo quando a gente ama aquele que não nos dá ouvido, que não atende a sua voz. Isso. Mas se você que está nos ouvindo percebe que é necessário se avaliar, é necessário fazer uma reflexão, eu preciso mudar em quê? Melhorar o quê? Porque às vezes a gente percebe que o esposo precisa mudar, o filho precisa mudar, e nós? Isso. Será porque eu sou mãe também não erro? Quando muitas das vezes não coloco o meu ouvido para ouvir a insatisfação, aquele desejo de que você ouça mais aquele filho, porque eu tenho 3, nenhum dos 3 são iguais, nenhuma das 3.
E às vezes, se você não tiver cuidado, você está fazendo algo involuntário, na tolice e machucando alguém e distanciando alguém dos propósitos que Deus quer. A gente não pode distanciar, a gente tem que chamar para perto. E chamando para perto, a gente tem que ter sabedoria. E eu analisando aqui, vendo, né, esse papo da gente que está muito legal, e certamente você está aí assistindo, né, e deve estar dizendo, Deus está falando comigo nessa manhã, né? É verdade. Deus está falando com a gente aqui também. Também. Da forma que a gente expõe, que a gente fala, a gente também aprende. E ser uma mulher virtuosa, em Provérbios 31, ele fala assim, a mulher virtuosa, o seu valor excede o de rubis. E outro dia eu estava olhando o valor de um rubi e ele falou que excede o valor. Então, ou seja, uma mulher virtuosa, Marlene, ela excede uma joia preciosa. O valor, o preço. Ou não seja, preço, uma mulher virtuosa, ela não tem preço? Não tem preço. É verdade, porque nós estamos vivendo uma época, missionária, do ter e não do ser. O que tem valor não tem preço. E o que tem preço não tem valor. Não tem valor. Muito bom isso. Marlene, para a gente terminar esse programa, já faltam pouquíssimos minutos. Eu quero fazer uma pergunta aqui maravilhosa. Teve algum momento na sua vida que você percebeu essa mudança? Você tem 28 anos de casada. Teve algum momento que você percebeu essa mudança da sua maturidade, da sua transformação? Que você disse assim, poxa, eu acho que tá na hora de mudar, e você percebeu que você começou a mudar. Teve algum momento, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e terminasse dando um conselho aqui sobre o que você vai falar para a gente encerrar. Teve sim, missionária. 28 anos não é 28 dias. Né? E no dia a dia, um relacionamento, eu digo sempre que ele é fase de construção. E a construção não é porque tem 28, Adriana, que parou não. A construção continua, porque muitas mudanças acontecem. E eu percebi, eu sempre, como eu coloquei lá no início, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu via como meu pai foi casado 53 anos, eu perdi minha mãe, tem 16 anos. E eu sempre percebia como ela cuidava dos filhos, sim, cuidava da casa. E meu pai, ele ainda é vivo, tem 92 anos. Meu pai foi mestre de obra durante 38 anos, 35 mais ou menos. E ele trabalhava muito fora. E você administrar uma casa com 10 filhos. Eu escutei o outro programa onde Júcia, acho que entre vocês, Júcia, não lembro qual delas, de vocês, que falaram sobre o legado que você constrói. Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos ou para sua filha? Qual o legado, qual a história que você quer construir? E baseado nisso, foi que eu comecei a me avaliar todos os dias. Sim. Entendendo que se eu antes cobrava, eu diminuía. Sim. Entendendo que se eu brigava mais, eu diminuía. Sim. E eu comecei a perceber que esses avanços estão acontecendo. E graças a Deus, sabe qual é o avanço principal que o Senhor quer? É que eu e você esteja bem. Se torne uma mulher sábia, uma mulher mais fortalecida para enfrentar os outros dias que virão. E sabe qual conselho eu daria hoje? Sim. Nessa manhã? É que confie mais no Senhor e busque mais a Ele. E no momento que Ele disser, filha, descansa o teu coração, confie. Porque o Salmo 125 diz que os que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Perfeito. Obrigada, Marlene. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por participar aqui, por estar conosco, contribuir, né, para a gente aprender um pouco mais e deixar um pouco aqui da sua experiência. Que você guarde isso no seu coração, guarde essa mensagem, porque ainda tem outro programa falando sobre isso. Marlene, muito obrigada. Marlene vai estar no nosso próximo também programa e que você venha beber dessa palavra. Um beijo no seu coração e até o próximo sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência.
Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.